Quer aprender a montar seu negócio online do absoluto zero e começar a ganhar dinheiro através da internet? Acesse o link no primeiro comentário fixado. Cara, essa política que meio que faz com que a gente pague as coisas em dólar, ela não tem jeito disso ser mexido, não, porque isso parece de uma certa crueldade também com o cara, inclusive com o cara do táxi, com o cara do caminhão, etc. Dá pra gente mexer nisso? Olha, o que aconteceu com o Brasil é o seguinte. O Brasil foi prisioneiro de uma concepção equivocada, como eu falei. Por exemplo, nos Estados Unidos tem 35 petroleiras. Quando eu era menino, tinha 10, 11 anos, meu pai tinha um Fusquinha, que era o carro com que ele trabalhava. Ele era quase que um vendedor ambulante, ele vendia livros. Então ele ia, nós morávamos em Belo Horizonte, ele ia lá para Barbacena, na Conselheiro Lafayette e tal, vendia uns livros lá, voltava. Depois voltava, ia para Uberlândia, Uberaba, vendia uns livros lá, voltava. Quer dizer, tirava pedidos, né? E aí a empresa depois mandava os livros. Então eu me lembro que o carro era uma peça fundamental na saúde da família. E eu me lembro de abastecer no carro, tinha assim, Texaco, Mobil, Exxon, Esso, Shell, tinha 10 empresas. Aí você vê uns meio século depois, nós fizemos um leilão aqui. O próprio presidente dizia, a China pode comprar no Brasil, mas ela não vai comprar o Brasil. Fizemos um leilão aqui, não apareceu ninguém para comprar. Nós tivemos que, constrangidamente, pedir um chinês para ajudar a comprar aqui. Enquanto isso, estavam fazendo um leilão ali em Georgetown, na Guiana, as 17 maiores petroleiras do mundo lá comprando. Ninguém queria entrar aqui. Por quê? Porque o regime é ruim. Porque nós somos prisioneiros de um modelo equivocado. É o que a gente chama de monopólios verticalizados. A Eletrobras controlava a geração de energia, a transmissão de energia e a distribuição de energia. A Petrobras controla a exploração do petróleo, o transporte do petróleo e a distribuição do petróleo. Então, o resultado: o petróleo está lá embaixo da terra. Enquanto isso, um deserto, que era a Arábia, o mundo árabe, vai lá ver Dubai, vai ver aquilo, a quantidade de riqueza que eles criaram lá. Porque eles tiram o petróleo rápido do chão e transformam em riqueza. Nós tínhamos que tirar esse petróleo rápido, enquanto vale alguma coisa, porque pode ser que daqui a 10, 15 anos seja tudo elétrico, e aí nós vamos ficar sentados em cima. O petróleo é nosso e não vale mais nada. E nós perdemos décadas na pobreza e na miséria, em vez de tirar esse petróleo do chão e transformar em extrato de cérebro, investir em educação, saúde, saneamento. Então, em vez de ter uma petroleira, os Estados Unidos tem 35. O Brasil era para ser o terceiro ou quarto maior produtor do mundo, porque a gente tem as reservas. Agora, a gente fura tão devagar que nós não temos capacidade de resposta. Por exemplo, quando o preço internacional sobe, a gente tinha que fazer igual a Arábia Saudita. O preço sobe, a Arábia Saudita produz mais um pouquinho e derruba o preço de novo, porque é um grande produtor. O Brasil era para ser assim. Não, o Brasil hoje é um elemento passivo. Fica olhando, vê onde é que está o preço e aí tenta cobrar a mesma coisa num monopólio verticalizado. Então o Brasil está condenado à mediocridade há décadas por esses monopólios ineficientes. O que aconteceu no caso da Eletrobras? A Eletrobras precisa investir 15 bilhões por ano só para manter a fatia de mercado dela. Se o Brasil sair crescendo 3, 4, 5% ao ano, vai faltar energia elétrica, vai faltar tudo. Você vê que nós tivemos quase uma crise de apagão. Quando eu era menino, já tinha crise no Brasil toda hora. Eu estava estudando ainda economia, toda hora se falava, pô, vai ter uma crise hídrica e tal. Por quê? Porque é monopólio verticalizado. Além de ser um monopólio, é um monopólio que controla toda a cadeia produtiva. Então, o que aconteceu no caso da Eletrobras? Primeiro, eles venderam as distribuidoras no Brasil inteiro. Extraordinária, excelente medida. E hoje ela tem só 33%, 36%, ela tem um pouco mais de um terço só. Ou seja, nós não somos escravos de uma empresa só. Tem uma porção de gente produzindo. E a Eletrobras agora vai poder investir os 15 bilhões que ela precisa para crescer. E o Brasil vai ser, juntando com a questão da reindustrialização, nós vamos reindustrializar o Brasil em cima de energia
mais barata e verde. A Eletrobras já é a maior empresa de energia renovável da América Latina, vai ser uma das maiores do mundo agora. Então, o Brasil vai fazer realmente... de parque eólico. Tudo, vem com tudo. Parque eólico, esse troço vem com tudo. Então, vem de um lado, nós vamos fazer uma transição da economia cinza, como a gente chama, para a economia verde. Tem a economia do petróleo, que é a suja. Aí nós vamos para a cinza devagarzinho, que é o gás natural, a energia de transição. E depois nós vamos em direção à eólica, fotovoltaica, solar, nós estamos indo nessa direção. Então o Brasil é uma potência energética, porque ele começou a se libertar. E falta a Petrobras a mesma coisa. A Petrobras é a mesma coisa, ela tinha o controle de tudo. Como eu disse, eu via 5, 6, 7 postos competindo para ver quem oferecia o petróleo mais barato. Nesses países que a gente estava falando sobre, por exemplo, lá no Catar, ou como é lá em Dubai e tal, as petroleiras lá, as empresas que exploram o petróleo e geram riqueza, elas não são estatais? Elas são estatais e os governos também não são democráticos. Mas geram riqueza para a população. Sim, bastante. Muda para lá. Pô, mudaria. Tá cheio de brasileiro lá, sabia disso? Não dá para mim, meu negócio é aqui, não tem jeito. Se eu pudesse, eu não tava nem em São Paulo, pô. É mesmo? Pô, você tá com um sonho realmente grande, hein, de voo. Quer voar longe, hein? Não, eu queria morar em Curitiba. Mas tudo bem, vamos voltar ao ponto. Você imagina que... Você sabe que lá a população... Não, bom, deixa, depois isso é outro papo. Vamos voltar para nossa conversa. Então é o seguinte, esses monopólios verticalizados eles têm um grande defeito. Primeiro, eles exploram a população. Usam seu poder de monopólio, seu poder de... exploram a população, cobram preços que são irreais. E segundo, e mais grave, eles impedem o investimento do competidor. Porque cada um desses monopólios brasileiros... Garantido por lei, tem uma bancada em Brasília forte. Porque eles têm muito dinheiro, muito recurso. E nessa bancada tem a turma que é ingênua, acredita que é um bom modelo, e tem a turma que é interessada mesmo. E que... Bom, Vocês ouviram falar num negócio chamado Petrolão? Sim. Sabe? Ouviram falar num negócio chamado Mensalão também? Não, a Petrobras, ela nos últimos anos aí... Ouviram falar nos problemas lá também do BNDES, da Caixa Econômica? Ouviram falar nisso tudo, né? Pois é. Porque tem gente que acha que isso tudo foi ficção, nada disso aconteceu. Não, assim, se você for falar pra mim que estatais são uma abertura para que haja corrupção, eu concordo contigo 100%. O meu ponto, na verdade, é que assim, eu não sei se a gente de fato ganha se a gente privatiza a Petrobras, que é o que me parece que você está sugerindo. Não, deixa eu dizer uma coisa. Eu, quando vim, como um bom liberal, me perguntava assim, o que você quer privatizar? Eu falava assim, todas. Sim. A resposta é simples, porque ela mostra a direção que você gostaria de ir. Agora, quem decide é o presidente, quem tem voto é o presidente, ele é que decide. Claro. Mas quem não é o ministro, é o Paulo Guedes. Exatamente, mas o que eu digo sempre, não é? O que eu digo sempre é o seguinte, vamos botar o Estado para fazer as coisas mais nobres, né? Por exemplo, você ajudar a reduzir a pobreza, remover a pobreza do Brasil é muito nobre. Educação, a grande qualidade... O Japão não tinha recursos naturais, não tinha nada. Não tem petróleo, não tem minério, não tem nada. O Japão é uma faixa de terra pequenininha, com um tempo horrível, né? Volta e meia tem tsunami, tem terremoto, tem tudo. E cada vez que um japonês nasce, o outro cai dentro d'água, porque a densidade populacional, o país é estreito. Sim. E como é que os caras conseguem fazer um milagre, de repente, um milagre econômico e cresce? Aí o coreano olha para aquilo, Coreia do Sul, faz igual, vem atrás. Aí agora vem o chinês, vem atrás também. Então está todo mundo vindo atrás. Os caras entraram no mercado global e começaram a competir, foram integrando as suas economias ao grande organismo mundial de economias integradas. Isso é o que aconteceu. Pois bem, o Brasil perdeu historicamente essas oportunidades. O Brasil perdeu muitas oportunidades. É uma condenação histórica. Já passou, você está dizendo. Não, da industrialização antiga, sim. Mas abriu-se uma oportunidade extraordinária agora. Extraordinária. O Brasil está numa posição... Essa eleição vai te realmente jogar ou para o caminho da prosperidade ou para o caminho da miséria.
Porque abriu-se uma oportunidade extraordinária agora no Brasil. O que aconteceu? Por circunstâncias completamente imprevistas. Vem um Covid e desarticula todas as cadeias globais de produção. Eu me lembro quando o Covid chegou, eu falei, o Brasil deve sofrer um impacto menor. Quando eles estavam prevendo uma queda de 10%, eu falei assim, menor. Por quê? Porque como nós perdemos a viagem da globalização, estava todo mundo a bordo. Quando a globalização começou a virar baile funk, 3 horas da manhã, todo mundo bêbado, tiro para todo lado, chamaram a polícia. Na hora que começa aquela confusão, nós não tínhamos chegado lá. Nós estávamos na clínica de reabilitação. Então o Brasil está começando a chegar na hora da confusão com a polícia, tiro para tudo que é lado. Então eu falei, olha, nós vamos sofrer uma ruptura menor. E realmente o campo continuou produzindo, foi transportado para a cidade, o auxílio emergencial ajudou as pessoas a atravessar aquele período, a economia brasileira voltou, vacinação em massa, a população brasileira toda vacinada, livre e espontânea vontade. A vacina está aqui, vacina quem quiser. A vacina está aqui. Vacinamos a população inteira, retorno seguro ao trabalho, turismo bombando, tudo bom. Geração de emprego em todas as regiões do Brasil, em todas as indústrias. Pela primeira vez, 100 milhões de brasileiros trabalhando. Nunca teve tanta gente trabalhando. Lembrando 100 milhões de brasileiros trabalhando. Parte desses caras que estão trabalhando, esses empregos aí que você diz, são aqueles caras informais e tal. Só pra gente não ficar pensando que tá todo mundo de carteira assinada. Não. Tem razão completa. Nós estamos devendo a esses caras ainda a rampa de ascensão social. Mas pelo menos eles estão conseguindo levar comida para casa de novo. Isso é importante. Então, num momento como esse, tem a ruptura das cadeias globais de produção. A inflação começa a subir no mundo. Aí o Brasil, que foi responsável, é o único que está com déficit no lugar zerado. Estamos prontos para a guerra. Se tiver outra guerra, nós podemos pagar. Eles não. Eles estão começando a entrar na crise deles agora. Pô, não fala isso não, cara. Não, lá fora vai ferver. Por isso que eu ri quando você falou que quer ir lá para fora. Você vai voltar correndo. Você vai voltar correndo. Eu vou conhecer o Catar lá, que eu vou para a Copa. Vai conhecer, vai para a Copa, isso, olha bastante. Vai ser bem atendido, vão te servir bastante bem e depois você vai voltar correndo. Lá não vai piorar tanto, não, porque lá você não percebe, né? Você não pode reclamar bastante. Então, não vou dizer muito, não, porque isso são todos parceiros. Tá, não, isso nós somos parceiros. O Brasil dança com todo mundo, conversa com todo mundo. Isso o Brasil é da paz. E isso já gerou um probleminha com a China, inclusive, né? Às vezes, falar um pouco de um jeito que era melhor só não ter falado, né? É verdade. A pergunta que eu fico já levei as tromadas. A gente, obviamente, para se governar, você tem Mas que... sempre defendendo o país, viu? Sempre defendendo o país.